Eu tinha um debate constante lá com a galera do Flamengo, quando nós fazíamos a nossa mesa redonda lá, falava sobre a vida e passava também pelo futebol, da influência de um treinador numa equipe. Na minha opinião, está ali em 60% e às vezes 70% a influência de um treinador num time. Aí o Felipe às vezes fala, não, mas e os jogadores? E a gente ficava debatendo ali. Nas experiências que eu tive na minha vida até agora, porque o treinador, você pode ter um grupo de bons jogadores, talentosos ali, mas para fazer a equipe, para tirar o melhor de cada um, depois manter um ambiente leve, saudável, aí vai da gestão de pessoas do treinador, vai do conhecimento tático, estratégico dele. E o Dorival, eu peguei ele em duas passagens, 2018, que já tinha tido uma passagem muito positiva, e peguei agora o ano passado. As duas pelo Flamengo. As duas pelo Flamengo. E vi que ele evoluiu ainda mais. No conhecimento tático, técnico, ele evoluiu ainda, sempre teve um bom relacionamento com os jogadores. E aí eu vejo isso no São Paulo, mais uma vez, sendo implementado, junto com o Lucas, que é auxiliar e filho dele. Trabalham muito bem, porque dá um repertório para o time, igual você está falando, um sistema tático onde funciona, vai bem pela direita, pela esquerda, é um time que hoje fica com a bola, tem a paciência, mas não é uma posse de bola passiva, tem um momento certo que eles atacam, o Alisson jogou muito bem também, um homem surpresa que está sempre aparecendo, isso para quem está defendendo complica demais. Ô Diegão, desculpa te cortar, mas só em relação a isso, muita gente fala que o Dorival ele simplifica, ele chega e tenta colocar os jogadores dentro de uma posição muito mais confortável. Ele tem esse bate-papo quando chega, ele chega em cada um e fala assim, poxa, vem cá, onde você gosta mais de jogar? Se eu puder te usar em outra situação, você vai se incomodar? É difícil para você? Ele tem uma conversa direta assim quando ele chega no elenco? Ou ele não, ele implementa a questão tática dele e vai tateando, vendo realmente aonde, dentro do olhar dele, ele pode encaixar cada um. Porque ele, vendo de fora, parece que ele conversa muito e deixa a rapaziada muito à vontade para poder executar aquilo que ele pensa. Sim, ele conversa muito, está em constante ali, trocando ideias com os jogadores, com os que não estão jogando tanto, então ele tem essa percepção que é muito boa, porque eu acredito, Roger, que o treinador inteligente, principalmente se tratando no Brasil, que você vai fazer 60, 70 jogos, você tem que manter os jogadores motivados, não existe isso. Os 11 que estão jogando, estão me dando resultado nesse momento, são os jogadores que eu vou dedicar minha atenção. Não, muito pelo contrário. E ele faz algo que é muito bom, ele coloca os jogadores para jogar. Porque o treinador pode falar o que for. Se não colocar pra jogar, né, Rodrigão? Aí, pô, você tá falando... Aí, vê, pô, tá me dando bala Juquinha, papai? Bala Juquinha. O Pato e ele comentou isso. Acho que foi o Pato que comentou isso na coletiva depois, né? Exatamente isso. Ele troca muita ideia com os jogadores, mas ele coloca os caras pra jogar, entendeu? Tipo, ele entende a importância do elenco, ainda mais com o calendário que tem. E é o que vem acontecendo, isso, muito claro. Eu acho que foi o Pato que falou isso na coletiva no pós-jogo, sobre ele não só conversar, mas como ele dá também a oportunidade para eles entrarem, jogarem e aproveitarem o momento. No Flamengo ele conseguiu construir duas equipes, né? Tinha a equipe que o ano passado jogava o Campeonato Brasileiro e a outra jogava a Copa do Brasil e Libertadores. Aí podem se falar, pô, mas é o Flamengo. Não, se for o Flamengo e não tiver um bom treinador para usar bem essas peças, vai mal como já esteve mal em alguns momentos. Então ele conseguiu duas equipes competitivas, mantendo os jogadores motivados, confiantes. Aí com o São Paulo ele fez isso, começou a ganhar o jogo, começou a substituir, colocar jogadores que estão voltando de lesão, aí coloca o Pato. E você vê que o ambiente é maravilhoso, né? No gol do Pato é um grande exemplo disso. Os jogadores atravessam o campo, se abraçam, né? Tá o Rafinha também, que é uma figura de liderança ali, que tá também muito bem dentro de campo e com certeza fora dele também. E é um trabalho que merece o reconhecimento, com certeza, o Dorival, porque eu vejo ele em constante evolução e isso é muito bom para o futebol brasileiro e fico muito feliz de ver tudo isso. Só para te puxar mais um pouquinho, que você já é ex-atleta e agora está na nossa parte aqui de comentarista. Te surpreendeu quando o Flamengo escolheu não ficar com ele? Porque não foi uma demissão, o contrato terminava, o Flamengo escolheu não ficar com o Dorival. Escolheu ter outro treinador para essa temporada. Por todas essas qualidades que você pontuou em cima do Dorival, te surpreendeu? Até porque você também saiu, se aposentou? Sim, me surpreendeu. Já tinha desconectado ali, né? Eu não participei das conversas, Roger, eu não sei exatamente como foi, até da parte do Dorival. A verdade é que os jogadores todos adoravam ele, queriam, né, que ele continuasse. Mas são decisões que aí cabe àqueles que são responsáveis, né? No caso, Sim. O Landim, o Braz, o Spindle ali fizeram essa análise, chegaram a essa conclusão.
mas eu acredito que foi surpreendente para todos, né? E para mim também. Mas, Diegão, eu vejo algumas semelhanças, e aí não estou falando em qualidade, estou falando em parte tática, de posicionamento do jogador dentro de campo desse São Paulo com o seu Flamengo. Sim. No seguinte sentido, ele criava o corredor para o Rodinei e segurava um pouquinho o Felipe Luiz, que é um cara que tem um entendimento total do jogo e da função, e o Everton Ribeiro, que jogava ele pela direita, ele vinha mais para dentro justamente para ter essa ultrapassagem, para que o Rodinei tivesse essa liberdade para atacar pelo lado direito. Me parece que ele faz a mesma coisa com o Rafinha, segurando o Rafinha como um terceiro, liberando um pouquinho mais o lado oposto com o Caio Paulista e trazendo o meia para dentro. O que ele fazia na direita com o Flamengo, ele faz agora na esquerda com o São Paulo? Concordo totalmente, e dá uma liberdade ali pro Luciano, parecido com o que ele fazia com o Gabi às vezes, também me lembra, né, essa questão. Então isso faz todo sentido. Ali ele queria gerar uma aproximação também entre os jogadores de qualidade no meio campo, né, porque aí juntava Everton Ribeiro e Arrasca principalmente, ali eles se entendiam muito bem. Então tem essa semelhança, até no losango às vezes, né, que ele busca ali com o São Paulo, foi o que ele fez também no Flamengo, e tudo isso é estratégico e faz todo sentido, né, porque consegue utilizar, por exemplo, um jogador como o Rafinha, nós citamos o Felipe Luiz lá, o que eles têm de excelente, que é posicionamento e saída de bola. Eu vi o Rafinha em alguns momentos ontem, se movimentando, às vezes com um passe ele achava e quebrava a pressão do Santos. Então tudo isso é saber usar as peças, né, Caio, que tem assim, e tem sim, eu vejo essa semelhança também. E a sensibilidade do treinador, né? Jogo decidido, duas coisas, quando a gente fala de ambiente, na hora que o São Paulo faz 1, 2, 3, 4 e mantém a intensidade, não recua, é porque os jogadores estão muito à vontade, porque o clima está muito bom. E aí quando o técnico tem mais uma substituição, ele ouve a arquibancada e olha para o Pato, que está voltando de cirurgia de joelho, que é um ídolo da torcida, que está ansioso para reestrear, tinha jogado um pouquinho contra o Bragantino, mas é diferente você jogar fora de casa e jogar ao lado do seu torcedor. E o cara entra, que a gente está vendo aí nas imagens, faz o gol, golaço, aliás, uma liberdade que não pode ter para entrar tocando como ele entrou na defesa do Santos, é a consagração.